Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia. Hoje quero falar com você sobre ser cristão. E eu te convido a ler comigo Atos 11, 25 e 26, quando nos diz: Partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Por que os discípulos foram chamados cristãos? Qual era o motivo, qual era o propósito, qual era o objetivo das pessoas em chamar os discípulos de cristãos? Precisamos entender uma coisa. O verso 19 fala que após a morte de Estevão, a igreja foi dispersa de Jerusalém e foi por toda parte, por várias regiões, pregando a palavra, andando, agindo e falando como Jesus. Porém, a maneira com que eles andavam, agiam e falavam trazia a eles uma identificação com Jesus. E eles, quando chegam em Antioquia, pela primeira vez são chamados cristãos. Até então ninguém tinha usado esse termo para se dirigir a um discípulo de Jesus, a um cristão. Qual era o objetivo das pessoas? O propósito era puramente pejorativo. O nome cristão, parecido com Cristo, pequeno Cristo, esse é o significado dessa palavra. Mas era uma forma pejorativa das pessoas se dirigirem àqueles que eram convertidos a Cristo, porque diziam que eles eram muito parecidos com Jesus. Então, cristão quer dizer pequenos Cristo, miniatura de Cristo. Por que eles se pareciam com Cristo? E é isso que o nome cristão significa: ser igual a Jesus. Eles eram iguais a Jesus. E isso levou as pessoas a dizerem: eles são muito iguais àquele Cristo, àquele Jesus. Sabe, meus irmãos, naquela época não era fácil ser cristão. Não era fácil receber este nome cristão, principalmente da forma com que ele era aplicado. Hoje em dia, me parece que as pessoas usam esse nome cristão não da mesma forma que o seu significado traz, ser parecido com Jesus, mas cristão é apenas clichê, é apenas uma maneira de eu me identificar. Sou cristão, sou frequentador de igreja, sou evangélico, sou gospel, mas o nome cristão não significa exatamente isso. Muito pelo contrário, o nome cristão traz um peso muito grande e ser chamado cristão devia ser algo perigoso. Sim, porque Cristo nos advertiu na sua palavra: o mundo me odiou e odiará a vós também, mas tenham bom ânimo, porque sejam alegres, sejam felizes por isso. Quando o mundo vos odiar, fiquem felizes, porque antes de odiar a vós, odiou a mim. Não se preocupem com isso, porque o Pai ama vocês, eu amo vocês. E se o mundo vos odiar, alegrem-se. Alegrem-se porque vocês de fato estão parecidos comigo. Quando eu sou chamado de cristão e as pessoas gostam de mim, gostam da maneira que eu falo, da maneira que eu ando, da maneira que eu reajo, isso pode não representar de fato ser cristão. Esses homens e essas mulheres traziam esse significado, apesar de o nome cristão ser usado como forma de desdém e escárnio. E o que faziam então esses homens, essas mulheres, esses discípulos, para que eles fossem parecidos com Jesus dessa forma? Em primeiro lugar, eles falavam como Jesus. Eles foram por toda parte pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Eles pregavam como Jesus pregava. Pregavam o arrependimento. Pregavam a fé pura e genuína em Deus. Pregavam o reino de Deus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem principal do Evangelho e deve ser a mensagem principal do Evangelho que todo cristão deve carregar consigo. Segundo, eles andavam como Jesus, abençoando, perdoando, fazendo bem e curando os oprimidos.
No capítulo 10, verso 38 de Atos, diz que Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. E era exatamente o que os discípulos estavam fazendo. Eis aí o motivo pelo qual foram chamados cristãos, parecidos com Cristo, porque eles andavam como Jesus. Eu penso que nós hoje perdemos a grande oportunidade de sermos parecidos com Jesus, apesar de levarmos o nome cristãos, sem de fato sermos parecidos com Ele. Perdemos a oportunidade de ser parecido com Jesus quando deixamos de abençoar alguém, quando deixamos de perdoar alguém, quando deixamos de fazer o bem, independente de quem quer que seja. Eles faziam bem até para quem perseguia eles. Aprenderam com Jesus. Sendo crucificado, o mestre disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele pede o perdão de Deus para aqueles que faziam mal a ele. Estevão repetiu isso, parecido com Cristo, os discípulos também, e nós. O que fazemos com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos menosprezam, com aqueles que não gostam de nós, com aqueles que se consideram nossos inimigos? E curando os oprimidos do diabo. Quantas vezes você tem a oportunidade de levar a cura para a alma de alguém e você simplesmente deixa de fazê-lo? E por último, eles agiam como Jesus. Falavam, andavam e agiam como Jesus. Por isso eram identificados como cristãos, parecidos com Cristo. Agiam como Jesus. No verso 27 ao 30, o texto fala sobre uma grande fome, uma grande calamidade que assolou as pessoas naquele período, aquela região naquele período. E o que a igreja, os discípulos fizeram, a igreja de Cristo fez, os parecidos com Cristo fizeram? Eles simplesmente se mobilizaram para ajudar os irmãos da Judéia durante aquele período. Eles agiam como Jesus. Não só falavam, não ficava só nas palavras, mas elas se transformavam em ações. Que a minha vida e a sua vida seja de fato uma vida de um cristão verdadeiro, que se parece com Jesus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia. Quero orar com você nesse momento. Pai querido e santo, nos ajuda, nos abençoa e nos ensina de fato a sermos verdadeiros cristãos. Pela tua palavra e pelo exemplo de Cristo, se seguirmos suas pisadas, nos tornaremos verdadeiros cristãos parecidos com Jesus. Nos ajuda, nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe sua vida, querido, querida. Fica na paz do Senhor.